Graça e paz, mulheres lindas. Gente, está tão bonito, vocês tinham que ver daqui. Juntas, mulheres colorem o ambiente, enfeitam o ambiente, perfumam o ambiente. Deus fez algo muito especial quando nos formou, sabia? Eu não tenho dúvida disso. Ele coloriu a terra, colocou uma medida de amor muito grande e colocou uma capacidade de gerar vidas. Ele escolhe o único portal legal que existe para um espírito vir para a terra, é pelo corpo de uma mulher. É o único meio que Deus envia espíritos para a terra. E Deus escolheu isso para nos honrar, para nos abençoar. E eu estou feliz. Foi tão difícil chegar, para vocês terem uma ideia. Dirigi ontem um tempão de uma cidade que estava no interior de São Paulo para a capital, para pegar um voo em Congonhas. Para dormir aqui, para acordar aqui, e chega lá, o voo foi cancelado. E eu fiquei muito preocupada, porque eu tinha que estar aqui neste horário, aí arrumar outro voo no dia de hoje, para chegar a tempo, mas Deus foi bom demais, deu tudo certo, não é? E cá estou com alegria, então eu vou abençoar o projeto, sim, em nome de Jesus. Eu creio que tudo que vem ao nosso coração para implantar o reino de qualquer segmento, seja mulheres, seja evangelismo, seja crianças, seja igreja, tudo que for para implantar o reino, nasce no coração de Deus. Ninguém tem um projeto para implantar o reino que não tenha nascido primeiro no coração de Deus. E eu creio que esse projeto é dele. A gente só faz executar o projeto, mas na verdade ele nos inspira, nos instrui, nos ensina, e já nasce bonito esse projeto, com experiências de mulheres que servem ao Senhor, de mulheres que há 30 anos estão no ministério. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Isso é tudo de bom, não é? E eu estou no tempo da maternidade, que já é colheita da colheita da colheita, porque já tenho bisnetos. Já tenho 3 bisnetos. Então, vir aqui para fazer uma oração por esse projeto é honra para mim. Honra para mim, porque também tenho essa filha espiritual, e hoje veio a outra filha espiritual também, entre milhares de filhas espirituais que eu tenho, como que para selar esse momento. Quando conversarmos daqui a pouco, vocês vão saber tantas coisas. Pai, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome, Pai. A ti toda honra, a ti toda glória, a ti todo louvor, a ti toda adoração. Pai, a tua palavra nos ensina que o teu filho Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nada. Não há nenhum projeto, Senhor, que dê certo. Não há nenhum empreendimento do nosso coração que tenha sucesso e resultado, se o teu filho não estiver conosco, Pai. Por isso, então, invocamos Jesus para esse projeto. Dizemos: Senhor, venha à frente, venha instruir, venha direcionar, venha, Pai, encaminhar tudo conforme a tua vontade. Não deixa, Senhor, que nada saia fora do teu plano. O Senhor fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor fala: os meus caminhos são melhores do que os seus. Então, o melhor lugar do universo é fazer aquilo que o Senhor quer, é estar no centro da tua vontade. E tenho certeza que, sendo esse projeto nascido no teu coração, e se for direcionado pelo teu Espírito e conduzido pelo teu Filho, vai ser um sucesso. Um sucesso, Pai. E é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E, então, vamos começar o nosso bate-papo. Como as mais velhas ensinam as mais novas, todas as nossas mães aqui vão fazer perguntas para essa mãe aqui. Eita! Porque todo mundo quer ouvir ela, né? Ela tem muito para ensinar. Então, eu vou começar com a pastora Tereza, para a pastora Tereza começar a primeira pergunta para a mãezinha. Ok. Boa tarde a todas, sejam bem-vindas. Pastora Tânia, como podemos nutrir a próxima geração de crentes? Na verdade, minha irmã, o nosso desejo é suprir muitas gerações, deixar um legado que ultrapasse a nossa passagem. Eu costumo brincar dizendo que se a vida fosse um jogo, eu estaria na metade do segundo tempo, porque eu tenho 76 anos.
Mas eu digo que vai ter prorrogação e pênalti. Eu vou viver muito tempo ainda, né? Isso. Glória a Deus. E de nada adiantaria viver tanto se não produzisse frutos. De nada adiantaria. As pessoas perguntam como é que você consegue viajar tanto, pregar tanto, ensinar tanto. Porque é uma alegria produzir frutos. E a boa notícia é, a árvore que produz frutos, meu pai não corta. Ninguém corta a árvore que produz fruto. Então eu acho que ele mantém o vigor, mantém a saúde, mantém a alegria exatamente para nutrir as gerações que estão passando por nós. E eu digo a você que eu não sou só desta geração. Eu já sou de gerações que já passaram. Essa moça aqui que está do meu lado era mãe de criança pequena, já ela era vó de 3 crianças. Então, através da nutrição que ela recebeu, ela já nutriu filhos, estão nutrindo filhos. E esse é o legado que deixamos. Aquilo que você planta, você não planta para uma geração só. Se você plantar para uma geração, vai morrer junto com você. Tem que ir além de você. E você deve deixar o melhor que você puder para aquela que se aproximar de você e desejar essa maternidade. Você já viu uma criança pedir pão e a mãe dar uma pedra? Você já viu uma criança pedir leite e ela dar um ácido? Ela vai dar sempre mais do que aquilo que foi pedido. O segredo, então, é ofertar, sempre pensando que você vai deixar uma parte de você e da sua história quando você partir, quando você for chamado para o Senhor. E isso me faz animar a cada dia. A cada dia, quando chega alguém e fala, olha, transformou a minha vida, transformou a minha história, as palavras que a senhora libera, tem mudado a minha história, a história da minha família, eu fico cada vez mais animada e falo, Senhor, eu quero mais. Porque não é só para mim, é para todos aqueles que se achegam e que buscam alguma coisa da paz de Deus através de mim. Mas eu preciso dizer algo para vocês. Quando você tem a graça, a palavra é graça, de ser usada por Deus para nutrir, para ensinar, para gerar vidas, há um risco muito grande da pessoa acreditar que aquilo é dela. Na verdade, são filhos para o Senhor. Ela gera para o Senhor. Eu gero gerações para servir ao Senhor, para adorar o Senhor, para amar o Senhor e para gerar vidas e para gerar vidas. Nós só temos a graça de sermos instrumentos de Deus. Essa é a verdade. Glória a Deus. Pastora Marlene. Boa tarde. Paz seja com todas. Vocês são muito bem-vindas. Pastora Tânia, há alguma história de rejeição ou resistência por parte de filhos espirituais que possa compartilhar conosco? E como a senhora lidou com isso? A Bíblia fala que temos que trazer a memória que dá esperança, né? Aquilo que é bom. Aquilo que foi ruim, que foi ingratidão. O oposto da gratidão é ingratidão, né? É o oposto. Com certeza, se você conhece a história da Bíblia, você sabe que 1/3 dos anjos foram ingratos com o Senhor. 1/3 dos anjos escolheram deixar o Senhor. Jesus, no meio de 12, tinha um que foi ingrato, que deixou o Senhor, que fez tudo errado. Então, não tenha a pretensão de ter 100% de aceitação. Haverão pessoas que andarão com você, receberão o melhor que você puder dar, e lá no meio do caminho elas vão te deixar. E como lidar com isso? Não permita que a isca de Satanás te alimente. Não permita que a mágoa, o ressentimento, a dor seja maior do que o que você tem de alegria de tanta gente que não te deixa. Outro dia eu escutei uma frase, eu achei demais interessante. Se alguém te rejeitar, se alguém te deixar, se alguém não compreender o tamanho do seu amor, deixa seguir. Abençoe e deixa seguir. Não perca tempo com quem não quer usufruir do amor que você quer dar. Você vai perder tempo e vai ter menos tempo para dar para quem quer te amar também. Então, gaste a sua energia, gaste toda a sua capacidade de construir com quem quer receber. Simples assim.
Um dia Jesus estava pregando e os discípulos estavam ao redor dele, muita gente o deixou, e ele disse para os discípulos: vocês também não vão me deixar? Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. A maternidade, ela é uma cobertura espiritual. A maternidade é como um guarda-chuva, mas um guarda-chuva só serve se você quiser entrar embaixo dele. Se você não quiser entrar embaixo dele, ele não vai te servir. Não é o guarda-chuva que tem que correr atrás das pessoas, é a pessoa que tem que buscar a cobertura. Então, muitas pessoas no meio do caminho, ao longo de mais de 40 anos de ministério, foram abençoadas. Nunca uma palavra de maldição, porque da boca que sai a bênção não pode sair a maldição. Da boca que sai o amor não pode sair o ódio, o ressentimento. É muito importante que a isca do diabo não segure o teu coração. Não segure o teu coração. Deixa aí. Abençoa. E vai com quem quer ficar com você. É desse jeito. E alguns voltam, sabia? A maioria que vai embora, depois volta, pede perdão, e volta e é bem recebido de novo. Bem recebido de novo. O filho pródigo não voltou para casa? Voltou. E foi bem recebido. Amém. Pastora Leonilda. Boa tarde, igreja. A paz esteja convosco. Amém. Pastora Tânia, quais são os sinais que a senhora observa para saber se um filho espiritual está pronto para cuidar de outros filhos? Interessante que a palavra de Deus fala em Eclesiastes: para todo propósito há um tempo e um modo. E o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Para todo propósito há um tempo e um modo. E o coração do sábio discerne o tempo e o modo. O Espírito Santo que habita em nós vai nos dar a direção de saber que hora aquela pessoa está pronta. Se você solta um filho espiritual muito cedo, ele pode morrer e aí é um aborto. É a mesma coisa que tirar uma criança do ventre antes da hora. Se ela não tiver força suficiente e se ela não for colocada numa UTI, ela vai morrer. Se você segura muito tempo além do que você devia, você retarda o que Deus vai fazer através da vida daquela pessoa. Existem líderes espirituais que não sabem soltar os filhos. Acha que são dele, que são gerados para ele, mas não são. Os nossos filhos, até os biológicos, são herança do Senhor. É dele. Os filhos são dele, não é? Então, você entender que a pessoa está pronta e abençoá-la para ela prosseguir, é excelente. Quem vai te ajudar a compreender isso? É o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Quando você vê a parábola do filho pródigo, você vê que aquele filho não estava pronto para pegar a herança do pai. Até porque ele fala para o pai: dá-me a parte que me cabe. Mas ele não tinha direito nenhum. Como juiz, eu vou te dizer, enquanto o pai está vivo, você não tem direito à herança, você tem expectativa de direito. Mas o pai entregou a si mesmo, porque o coração daquele filho já não estava mais com ele. E você não consegue mais ter um relacionamento como você gostaria de ter quando o coração da pessoa não está mais com você. Ela vai embora, vai fazer aquilo que não deve, vai cair em si e vai voltar, ou não. Mas se voltar, receba como filho outra vez. E dê a oportunidade da pessoa crescer. Agora, não segure filho que está pronto. Qual é o tempo? Não sei. Tem gente que fica pronta rapidamente. Eu falo que a Bíblia nos dá alguns sinais, não é? A pastora Vivi, a apóstola Vivian, ou a minha Vivi, ficou pronta rápida. Ela ficou pronta com 9 meses. 9 meses é um parto, né? É uma gestação. Não é? E levei para casa, botei dentro da minha casa. Depois eu vou contar algumas histórias para vocês. Mas tem gente que andou comigo 10 anos e não ficou pronta. Então, não tem um prazo determinado. Tem uma disposição de quem está recebendo e da ação do Espírito Santo livre no coração da pessoa. Jesus andou entre os homens, ensinou, 3 anos e subiu. E deixou os discípulos. Mas desde o primeiro dia, ele botou os discípulos para trabalhar.
Está escrito em Mateus 10, que ele orou, escolheu os 12 e já deu autoridade. Deu autoridade contra espíritos imundos e já enviou para pregar, com um dia do chamado. E foi fazendo os ajustes. Agora, deixar sozinho, só quando ele voltou para o céu. Então, tem o tempo de você andar junto para ensinar. Se não andar junto, não vai aprender. A Vivi, a pastora Vivi, a apóstola Vivi, morou dentro da minha casa. Foram 9 meses acordando e dormindo comigo. Então, aprendeu rapidamente, foi um intensivão. Deus te apressa. Deus te apressa, não é? Vai depender da fome e da sede do discípulo. Né? Pastora Silvia. Boa tarde, a paz seja com todas, amém? Pastora Tânia, quais são as suas estratégias para manter a saúde espiritual e emocional enquanto cuida de tantos filhos espirituais? Não tem estratégia, tem uma fonte. Tem uma fonte que você tem que beber dela todo dia. Todo dia você tem que ir nessa fonte, se alimentar dela, porque você não tem o que dar se você não tiver nada dentro de você. A fonte é o próprio Deus, a fonte é a palavra dele, a fonte é o fluir do Espírito dele em nós. Eu tenho pregado muito sobre o fruto do Espírito. Você vai ver mulheres que são tidas como mulheres espirituais, vamos chamar assim, porque tem dons espirituais sobrenaturais, não é? Eu tenho um dom sobrenatural, um dom de mestre. Isso é um dom dado pelo Filho para edificar o corpo. Eu tenho o dom também de discernimento espiritual. Eu consigo entender, fazer leitura espiritual. É um dom dado pelo Espírito Santo. Então, eu tenho um dom dado pelo Filho, tenho um dom dado pelo Espírito e tenho um dom dado por Deus, a salvação, a fé. Eu tenho muita fé. Eu digo que eu tenho fé para mim e para você, se precisar. Às vezes vai orar por uma pessoa, ela fala, mas eu não sei se eu vou. Eu falo, calma. Você não sabe, mas eu sei que Deus vai operar. Eu tenho fé para mim e para você. Só me deixa orar, não me atrapalha. Concorda com a minha oração, não é? Então, dons do Pai, dons do Filho, dons do Espírito Santo. Mas não são os dons que manifestam uma pessoa espiritual. O que manifesta o nível espiritual dessa pessoa é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito qual é? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para você ter o fruto do Espírito, você tem que estar o tempo todo comendo desse Espírito Santo. O tempo todo se alimentando dele. E o tempo todo permitindo que ele faça os ajustes em você. Aquilo que em você estiver fora da palavra, a oração que Davi fez para o Senhor no Salmo 139, eu faço quase que todo dia, Senhor, som do meu coração. Vê se tem alguma coisa errada aí. E me mostra. Vê se tem algo em mim que está fora, porque eu não quero perder a presença tua em mim. Eu posso perder qualquer coisa, menos o Senhor em mim, porque é Ele que me abastece. É Ele que me ensina, é Ele que me discipula, é Ele que me anima, é Ele que me alimenta, é Ele que me nutre, para eu nutrir multidões. Então é uma fonte. A estratégia é gruda nesse Deus maravilhoso, que através da sua vida vai fazer um tanto de coisa nessa terra, que você vai ficar surpreendida, pode ter certeza disso. É verdade. Pastora Raquel. Boa tarde, a paz seja convosco. Pastora Tânia Tereza. Como conciliar a maternidade biológica com a maternidade espiritual? Eu quero um copo d'água antes de responder essa pergunta. Bom, eu tenho 2 filhos biológicos. Não tem problema, eu tomo aqui mesmo. Simone e Leonardo. Simone tem 58 anos. Leonardo, 52, 53 anos. E eu viajo muito, eu prego muito. O ano passado, só o ano passado, viajamos, eu e o pastor Otto, pregando no mundo, 168.400 quilômetros.
160 mil seria 4 voltas ao planeta Terra, né? Esse ano eu não fiz a conta ainda, mas já está chegando aí. Para você ter uma ideia, nos últimos 30 dias, nos últimos 20 dias, eu já passei por 3 países. E eu estou aqui hoje, daqui eu vou para um Silk, que vai acontecer em Joinville, próxima edição do Silk. De Joinville, eu vou para, quando eu falo eu, somos nós vamos para o Espírito Santo, para um evento de casais. Do Espírito Santo, nós vamos para Manaus, para um evento de mulheres. E depois nós voltaremos e vamos para outro Silk, em Monte Oreb, no interior de São Paulo. E depois nós vamos para Cuiabá, isso tudo sem voltar em casa, sem voltar na minha casa. A mala, ela está pronta para rodar tudo isso, tudo isso. A última vez que eu cheguei em casa, eu fiz um videozinho que eu botei no Instagram. Eu saí de casa numa lua cheia, e quando eu voltei já era outra lua cheia, porque chama Casa da Lua, o condomínio que eu moro, tem uma varanda que você vê a lua de lá. E o dia que eu saí, a lua estava cheia, o dia que eu voltei, a lua estava cheia, de novo, significa que eu fiquei 4 luas fora de casa. Eu tenho um cachorro, 2 cachorros e um gato. Outro dia perguntaram para mim, quem cuida deles? Eu falei, o cachorro cuida do gato e o gato do cachorro. Em resumo, eu não paro em casa. E aí, toda vez que eu passo em casa, um dia, agora passei um dia inteiro. Cheguei num dia, fiquei um dia inteiro e viajei no dia seguinte. Depois de toda essa jornada que eu te contei, eu vou chegar em casa um dia, vou ficar um dia inteiro e viajo no outro dia. Então, é meio dia de chegada, meio dia de partida e um dia de permanência. Nesse dia que eu fico com a minha filha. Nesse dia, eu carrego Simone para todo lado. Se eu puder levá-la para minha casa, ela vai, senão eu vou para a casa dela. Vamos juntos, fazemos programa de menina, vamos para a loja, vamos para a manicure. Eu e Simone ficamos juntas. E aí, num dia dessas viagens que eu estava fora, e cheguei, ela falou, mãe, quando que você vai de novo? Eu falei, daqui 2 dias. Ela falou, não acredito. Eu não acredito. Eu não tenho mais mãe. Você é mãe de multidões, mas não é minha mãe. Todo mundo chama de mãezinha, mãezinha, mãezinha. Você é mãezinha de cá, mãezinha de lá, mas você não é minha mãe. Você não faz nada comigo, é só com os outros. Aí eu respirei fundo, olhei para ela e falei, Simone, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você chegou na minha vida, eu tinha 17 aninhos de idade. Eu casei com 16, com 17 eu já era mamãe. Eu te dei o melhor da minha juventude. Tudo que você precisou, eu fiz. Eu te levava para a escola, eu te buscava na escola. Eu te levava para inglês, te buscava no inglês. Eu fazia piquenique com você. Eu ia para o Tivoli Park, lá no Rio de Janeiro. Eu viajava, eu comprei uma barraca de camping, para ficar acampando com ela em todos os lugares. Ela aprendeu a nadar em beira de rio, porque ela gostava disso. Tudo que você quis, eu fiz. Tudo que você precisou, eu fiz. Agora, Simone, que eu estou velha, que Jesus só tem a minha pelanca, você vai reclamar com Jesus? Não faz isso, Simone, me libera para fazer aquilo que Jesus me chamou para fazer. Ela balançou a cabeça, ela falou, com advogado não tem jeito de... Parou de reclamar, simples assim, não é? É fazer o teu filho biológico, tua filha biológica, compreender a grandeza do seu chamado. Mas tudo que você puder dar de qualidade, talvez não possa dar quantidade, mas você dê para os seus filhos biológicos. O meu filho Leonardo, todas as manhãs, eu mando uma mensagem de amor para ele, ele manda uma mensagem de amor para mim. Ele é carinhoso, ele é dengoso. Mas a gente não está junto fisicamente, mas espiritualmente estamos juntos. E o tempo todo atenta para as necessidades dos teus filhos. Não negligencia aquilo que eles precisam. O tempo todo seja mãe que nutre em todos os sentidos, mas não precisa ficar junto, colada 24 horas por dia. Chega a hora que os filhos saem do ninho, e tem que sair do ninho. Até o filho espiritual, ele tem que montar o seu ministério. Se eu não empurro a Vivi fora do ninho, ela estava até hoje na minha barra de saia, e graças a Deus foi empurrada. Não é? É preciso acontecer isso. E você vai continuar sendo um canal de bênção para a pessoa, porque quando você libera o filho, você não faz um muro, você faz uma ponte.
O tempo todo você pode estar indo e vindo. Nós temos uma ponte, né, Vivi? Não temos um muro. É isso. Que lindo, né? Muitos aprendizados nessas poucas perguntas. E eu quero fazer agora uma pergunta para a pastora Kênia, minha irmã do coração que Jesus me deu. A pastora Kênia veio dos Estados Unidos só para participar da conferência. A mãezinha convidou ela, falou, vamos lá ver a Vivi. E ela veio ver a Vivi. E ela vai contribuir também, né, com a sua adoração à noite. E eu creio que, pastora Kênia, como você pode dizer para nós sobre a importância da gente ser filha? Porque mãe, naturalmente, né, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo e a gente vai sentindo a necessidade de cuidar. A mulher tem essa necessidade de cuidar. Mas muitas vezes a gente esquece de pedir ajuda, de querer ser filha de alguém, ser filha espiritual, principalmente, né? E muitas vezes a gente, muitas mulheres, ou teve uma maternidade complicada, relacionamento difícil com a mãe, não tem a mãe por perto, né? Existem muitas situações que nós conhecemos. Eu mesma não tive a minha mãe por muito tempo na minha vida, e o tempo que eu tive era uma mãe que não conhecia Jesus, que não era afetiva, que não era amorosa. Eu fui curada, né, num abraço da pastora Tânia, no Silk. Até hoje eu lembro. Lembra do abraço? Esse abraço foi o começo de tudo na minha vida, ministerialmente, porque se eu fosse uma pessoa ainda me sentindo rejeitada, me sentindo abandonada, como era o caso, né, com a minha mãe biológica, eu não conseguiria transferir a outras mulheres essa afetividade, esse cuidado, porque a gente não recebe e a gente tem dificuldade de dar, né? Mas quando a gente tem um entendimento de que eu preciso buscar isso, eu preciso buscar alguém que vai me nutrir espiritualmente, que vai ser minha conselheira, que vai me ajudar, que vai me ensinar o caminho que eu tenho que andar. Então eu vejo isso muito... Hoje em dia tem uma independência muito grande, né? As mulheres são muito autossuficientes, porque trabalham, né? Cuidam da casa, dos filhos, têm muitas tarefas, e elas acabam esquecendo de si mesmas, né? O autocuidado. Porque ser filha é ter autocuidado. Eu preciso ir para alguém e falar, me ajuda, eu quero seu colo, eu quero oração, eu quero que você agora fale comigo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Graça e paz, queridas. Eu creio que nós precisamos de princípios espirituais, né? Você precisa conhecer a palavra de Deus e saber a importância de ter uma mãe espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 7, ele vai dizer que ele foi como uma mãe para os seus discípulos. Nós vamos ver Débora, né, dizendo que ela foi uma mãe para Israel. Então nós temos base bíblica para isso. Quando a pastora Tânia entrou na nossa vida, Deus falou claramente comigo de que ela seria minha mãe espiritual. Deus me deu sonho, Deus falou em palavras e confirmou isso. Mas uma grande importância nessa situação é você tomar a decisão de ser tratada por uma mãe espiritual. Nós temos mais de 20 anos juntas e eu digo a vocês que no tempo que ela me conheceu eu já estava pastoreando já. E por muitas vezes eu tive que ser corrigida por ela. E um dos grandes problemas hoje da nossa geração e de muitas mulheres, na nossa geração, é que elas não querem ser tratadas, né? As pessoas não gostam de ser corrigidas, porque acham que a correção é algo ruim, enquanto que a Bíblia diz que a correção, ela no momento ela pode parecer ruim, mas ela vai dar frutos de justiça. Então é extremamente importante você se tornar vulnerável diante de alguém que Deus coloca na sua vida para cuidar de você.
Porque sempre terá uma direção da parte de Deus de cura, de transformação, de libertação. Esse lugar de rejeição, porque muitas vezes nós fazemos essa transferência por causa das nossas rejeições aos nossos líderes espirituais, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é curar-nos, tratar-nos, libertar-nos, transformar-nos, para que possamos fluir no nosso chamado. Mas muitas vezes nós achamos que é pessoal isso, e a gente tem muita dificuldade de abrir o nosso coração e de nos deixar ser curadas através de alguém. Então, a parte mais importante é você decidir ter uma mãe espiritual. Você decidir no seu coração se tornar vulnerável diante de alguém que pode te ensinar. Não é qualquer pessoa. Claro, óbvio, mas é de alguém que Deus colocou na sua vida. Aqui nós temos a apóstola Viviane, que está nessa casa, como mãe espiritual daquelas que estão sendo pastoreadas aqui. Então, a coisa mais importante é você abrir o seu coração e entender que essa pessoa foi enviada por Deus para cuidar de você. A pastora Tânia foi uma pessoa enviada por Deus para cuidar de mim. E por muitas vezes teve correção, teve puxão de orelha. E algumas vezes passou pela minha cabeça: mas meu Deus, será que eu realmente preciso passar por esse caminho? E o interessante, sabe o que foi, queridas? Que Deus não me respondeu nada. Sabe o que? Ele te dá a oportunidade de você tomar as suas decisões. Ele te dá a oportunidade para você escolher com quem você quer caminhar. É uma decisão minha e sua de escolher pais espirituais. Hello? É uma decisão minha e sua. Deus não vai bradar do céu e vai dizer para você que não é para você caminhar. Ele vai deixar você escolher. Agora, se você tiver a sabedoria do alto e entender que isso é bíblico, que isso é importante, que as mais velhas precisam ensinar as mais novas, que ninguém anda sozinho. Você vai ver Jesus enviando os discípulos de 2, hein? Ninguém anda sozinho. Nós precisamos de alguém que tome as nossas mãos e caminhe junto conosco no caminho. E que nos ensine princípios espirituais. E que nos faça andar nos passos de Jesus. E eu optei por continuar. E louvo a Deus por aquilo que Deus tem me ensinado através da vida dela. Amém? Amém. Obrigada. Agora eu vou pedir que a pastora Bia faça a pergunta. Está vendo como perguntas podem levar a assuntos tão profundos, né? E eu quis fazer desse momento um momento mais descontraído. E nós estamos aprendendo bastante. Daqui a pouco eu vou dar o microfone para alguém aí para fazer uma pergunta também. Pode, pastora Bia. Amém. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Pastora, quais as características a senhora considera essenciais para uma mãe espiritual? Característica. Veja bem, você encontra ações de uma mãe independente da aparência dela, independente da vida social dela, independente da vida financeira dela. Quando a querida cantou aquele louvor que ela fez, e quando abriu esse evento, vieram palavras criar, nutrir, ensinar, não é? Eu não diria que isso são características, eu diria que são ações. Você vai ver que uma pessoa pode ser mãe espiritual se ela produz na sua vida alguma coisa de bom, se ela instrui você aquilo que edifica, se ela cuida de você nos momentos da dificuldade, da dor, da ferida, e se ela não desiste de você, se ela nutre. Mãe não desiste de filho, nunca, 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 nunca.
Eu vou pegar a palavra da pastora Kênia aqui, eu vou contar algumas histórias mais tarde, mas eu vou pegar uma palavra da pastora Kênia. Ela falou que houve momentos de puxão de orelha, de ser advertida, mas se tudo isso é feito com uma medida de amor, você sabe que pé de galinha não machuca pintinho, é assim que está, né, no ditado. Ela pode até dar uma pisadinha no pintinho, mas ela ama e ela cuida. Se a medida do amor for exatamente aquilo que uma mãe precisa ter, ela vai receber até a advertência, até o puxão de orelha, até a exortação. Então, são ações marcadas pelo amor. Quando você vê a história bíblica que nos ensina de amor, 1 Coríntios capítulo 13, fala que tudo vai passar. E o que vai ficar é o amor. É a medida de amor. Quando você encontra uma pessoa que está sobre você, acima, que tem o que te oferecer para te nutrir, que olha para você com carinho, com afeto, e tem uma medida de amor, que você percebe a existência de um amor segundo Deus nela, ela está pronta para começar. Mais velha sempre, por quê? Porque os mais velhos já viveram mais, têm mais experiência. Quem viveu mais tem mais para dar, por isso que a Bíblia fala que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas. Mas tem gente mais velha do que eu, que procura essa maternidade, essa cobertura, porque viveu sem uma maternidade espiritual a vida inteira. E agora não encontra pessoas mais velhas do que ela para fazer isso e procura, e eu ofereço isso, como se fosse algo especial que Deus está dando. Eu tenho um grupo de ovelhinhas no Telegram, eu acho até que deve ter ovelhinha minha aqui, ó, olha. Ali tem gente de todas as idades. Então, eu não digo que são características, mas são sinais de maternidade que tem que ver. Mas se não tiver uma medida de amor, que seja capaz de não desistir de você, de querer o melhor para a sua vida, uma mãe é capaz de morrer no lugar do filho. Você se lembra a história de Salomão, da Bíblia, que ele conta de duas mulheres que tinham uma criança e elas queriam repartir a criança entre si? Ele falou, então mata. Quando falou mata, divide a criança no meio, a verdadeira mãe falou, não, deixa viver, é melhor entregar para ela. Porque a verdadeira mãe não quer nunca o mal para o seu filho. Então tem que ver essa medida de amor na pessoa. E o resto? O resto vai ser providenciado pelo cotidiano, pelo dia a dia. O meu ministério, queridas, ele tem um símbolo. É uma mão com um coração em cima. Mãos e coração. Mãos porque dá muito trabalho. Cuidar de pessoas dá muito trabalho. Alta hora da noite, às vezes você está orando, socorrendo, aconselhando, instruindo. As minhas ovelhinhas sabem que toda noite, alta hora da noite, eu estou lá no grupo orando. Elas sabem que quando alguém tem necessidade, eu corro para acudir. Mas fazer tudo isso sem amor não adianta também, é ativismo. Então, dá muito trabalho, mas tem que ter muito amor pelas vidas. Se você tem amor suficiente, como Jesus disse, amai como eu vos amei, amai os outros como eu vos amei, vai ser mole essa maternidade. Você pode ser mãe de multidões, sem dúvida nenhuma. Viu? Pastora Eunice. Oi, família, povo de Deus. Estou muito feliz em estar aqui nessa tarde. E eu quero dizer a vocês que louvado seja o nome do Senhor por cada mulher que está aqui. Já pararam para pensar que o Senhor preparou esta tarde, né, para que possamos crescer? Então, continuando as perguntas, pastora Tânia, qual conselho você daria para toda essa mulherada que estão aqui, que estarão começando sua jornada como mães espirituais? Gerem filhos. Sejam parideiras. Gerem muitos filhos. Não há limites para uma maternidade espiritual. Não há limites. Eu não tenho a conta do povo, pelo mundo afora, em quantas nações as pessoas me consideram mãe. E depois você vai entender no louvor que a pastora Kênia vai cantar. Isso foi profetizado para a minha vida pela boca dela. Deus usou a vida dela há mais de 20 anos atrás.
que Deus me faria mãe de multidões. E cada filho novo que chega é uma alegria para mim. Mas como é que eu vou dar conta? Esse grupo de ovelhinhas, no dia 5 de janeiro, ele começou. Deus me fez criar um grupo para cuidar de pessoas pelo Telegram. Por mais que eu viaje, por mais que eu vá nos lugares, mas eu não posso estar com todo mundo em todo o tempo, em todos os lugares. E o desejo do meu coração era ter mais gente para cuidar. E eu falava para as pessoas próximas de mim, eu quero montar um grupo para pastorear pela internet. E aí, alguém perguntava assim, para fazer mentoria? Não, não é mentoria. É para cuidar mesmo, aquilo que elas precisam, a oração que elas estão necessitando, o conselho que elas estão necessitando. E como que você vai fazer isso? Eu falei, não sei, Deus vai me dar a condição. E quando eu criei esse grupo, 5 de janeiro desse ano, eu não tinha ideia da dimensão que ele tomaria. Hoje, já somos mais de 15 mil pessoas que estão sendo cuidadas. E cada pessoa que chega no grupo, uma nova pessoa, é uma alegria para mim, exatamente como quando você pega uma criança no colo que acabou de nascer. Então, não tem limite isso. Se não tem limite, eu quero que vocês também tenham filhos. Porque vão haver pessoas em toda a terra precisando dessa maternidade, precisando de mulheres que instruam, mulheres que amem, mulheres que aconselham, mulheres que dediquem um pouquinho do seu dia para cuidar de vidas. Aí as pessoas diziam para mim, você não vai ter tempo. Pastora Tânia, como que você vai cuidar de gente? Eu falei, não sei. Deus vai dar um jeito. E deu. E quando eu criei o grupo, todas as pessoas diziam, não vai durar muito tempo. Só aumenta. Cada dia chega ovelha nova, cada dia chega discípula nova, cada dia chega mais filhas e filhos. E eu digo a você, hoje eu quero encher o Maracanã, no Rio de Janeiro, com filhos espirituais, com discípulos espirituais. Eu quero fazer um evento enorme juntando esse povo, mostrar para o mundo que existe uma medida de amor capaz de gerar vida no coração das pessoas. Não é? É isso. Glória a Deus. Amém. Pastora Jana. Paz seja convosco, igreja. Pastora, quem foi a sua primeira mãe espiritual? A minha mãe espiritual, eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês vão ficar assustadas. Eu nunca tive uma mãe espiritual. E exatamente pela necessidade foi que Deus começou a colocar no meu coração o desejo de ser para as pessoas aquilo que eu não tive para a minha vida. Quem conhece a minha história, o meu testemunho, a minha mãe biológica, porque foi presa espiritualmente, porque esteve nas mãos do inimigo, ela não pôde exercer a maternidade como deveria. E eu me casei muito cedo e eu me vi muito sozinha. Hoje mesmo estava falando para Vivi, minha Vivi, vendo ela com o filhinho dela, um precioso menino. O quanto foi difícil a minha maternidade, porque eu tinha só 17 anos e não tinha ninguém para me ajudar, para me ensinar, para fazer nada. E a minha solidão espiritual, que não foi pior, porque tinha o meu marido que sempre me cuidou, me acompanhou e me ajudou, ela nunca foi suprida por uma autoridade espiritual sobre mim. E, lamentavelmente, certa feita, buscando uma autoridade espiritual, eu percebi que havia um espírito de inveja, porque eu acho que ela não gostava de me ver crescer. E a mãe verdadeira, ela quer ver o filho crescer mais do que ela. A mãe verdadeira tem a alegria de ver o filho para lugares mais altos do que ela foi. A mãe verdadeira, ela tem desejo de lançar o filho. Imagine você, se eu tenho uma planta e eu cubro essa planta com uma redoma, ela não vai passar da cápsula da redoma. Aquilo vai ser o limite dela. Mas se eu tiro essa redoma e eu sou a base dela, e alimento e dou nutrição para ela, ela vai virar uma árvore um dia. E se ela virar uma árvore, ela vai produzir muitos frutos, não é? Então, eu nunca tive uma mãe espiritual. Por isso, eu quero ser uma mãe espiritual. Amém, é isso aí. Você não
pode acreditar que você não pode dar o que você não recebeu. Com Deus você pode dar tudo o que você não recebeu. Verdade. Glória a Deus. A última pergunta, Carla. Boa tarde mais uma vez. Qual é o maior desafio da maternidade espiritual nos tempos modernos? São muitos desafios, né? Vamos dizer qual seria o maior. Nem é se juntar, pastora Kênia, porque hoje com a conexão virtual a gente pode estar todo dia, mesmo separado fisicamente, pode estar interagindo todo dia. Eu acho que a maior dificuldade é as pessoas pararem para ouvir. Elas estão tão ocupadas com tantas coisas que elas viram Martas. E para você ter uma maternidade, você tem que ter Marias à sua volta. Tem que ter pessoas com desejo de ouvir, assentar os teus pés. Existem pessoas que parecem que querem ajuda, parecem que querem a maternidade, parecem que querem nutrição. Mas à medida que vai evoluindo o relacionamento, elas parecem que elas querem dizer que sabem tudo. E eu brinco, às vezes eu falo para as pessoas que querem saber tudo, que quem sabe tudo é onisciente, então elas são como Deus. Ninguém sabe tudo, querida. Ninguém sabe tudo. Você pode saber muito de muita coisa, mas você não sabe tudo. E se você não acha que a pessoa que quer ser a tua mãe espiritual tem mais do que você pode ter, então você não está precisando mesmo de maternidade. Você é autossuficiente para se nutrir, para se cuidar, para se curar. Nada vai usufruir desse relacionamento, nada vai sair desse relacionamento. A água só serve para quem tem sede. O pão só é bom para quem tem fome. Então, o mais difícil é você cuidar de gente que é metida a saber tudo. Seria isso. A vontade de dizer, vá com Deus, querida, você está prontinha. Você é quase Deus. É a quarta pessoa da Trindade. É onisciente, não é? Glória a Deus. Você falou qual é a maior dificuldade. Outra dificuldade é obstinação, é teimosia. Escuta bem, mulheres, o que eu vou dizer para vocês. É muito propício o que eu vou dizer. Saul tinha feito o que Deus disse para não fazer. E o profeta Samuel, um profeta aprovado por Deus, profeta nota 10, foi orar por Saul. E Deus falou para o profeta, não ore por ele porque eu não escuto a tua oração. Ele é rebelde. Rebelião é como idolatria. Feitiçaria, perdão. Rebelião é como feitiçaria. O rebelde é um feiticeiro diante de Deus. E Deus disse mais, disse ele é obstinado. E obstinação é como a idolatria. Ele era um feiticeiro idólatra. Ok, o que é? Rebelião você sabe. E obstinação o que é? É teimosia. O teimoso ou a teimosa é obstinada, é um idólatra diante de Deus. É uma pessoa que admira o seu próprio eu e teima em ter sempre a melhor resposta. Uma pessoa que é obstinada, ela não aceita conselhos. Ela sempre tem a última palavra, ela sempre tem a última resposta. Por mais que você mostre para ela, ela fala, mas... E o que você falou não adianta. É malhar em ferro frio. Então, eu diria que há uma dificuldade muito grande de você pastorear, discipular pessoas que são obstinadas, teimosas. Porque se elas são teimosas, elas idolatram o seu próprio pensamento. E aí, queridos, diante de Deus, elas vão ter a oposição do próprio Deus, porque Deus desistiu de Saul. E Deus não desistiu de Davi. Olha bem, o pecado de Davi foi adultério e homicídio. E Davi não foi considerado por Deus nem rebelde e nem obstinado. Por quê? Porque sensível à correção, sensível ao arrependimento, sensível a reconhecer o erro. Quando a pessoa não reconhece o erro, ela é obstinada. Ela é obstinada. Então, fica muito difícil você caminhar com pessoas obstinadas. Seja para liderar ou seja sob a liderança dela. Não vai dar certo, né?
É isso. Verdade. Bom, a gente já passou do horário que a gente tinha previsto. E quem está com fome aqui? Eu. Glória a Deus. Então vamos tomar um café? E depois a pastora Tânia vai ministrar os nossos corações. Espera aí, você falou que alguém poderia fazer uma pergunta. Sim, eu vou falar. Tem alguém que queira fazer uma pergunta sobre maternidade, tá? Sobre maternidade. Você? Quem leva o microfone ali para mim? Isso. Só um momentinho. Pastora Tânia, e para os filhos que já têm uma cobertura espiritual, uma mãe espiritual, o que fazer para as vozes que falam, pessoas de fora que falam que não é importante aquilo que a pessoa te passa de direção e que você tem que só lidar com o que Deus passa para você, com a sua intimidade com Deus. Mas, pela palavra, a liderança espiritual é usada por Deus para falar com você. E quando as pessoas de fora não entendem o seu processo e querem tirar a autoridade da pessoa que está cuidando de você? Eu acho que nós não temos que estar preocupados com o que as pessoas falam. Eu nunca estou preocupado com o que as pessoas falam. Se eu me preocupasse com o que as pessoas falam, eu já teria parado no meu ministério faz muito tempo. Porque no começo do meu ministério dizia que mulher não pregava a palavra. E até hoje, tem gente que entra no meu canal oficial do YouTube, que tem 63 milhões de visualizações, para dizer que mulher não prega. Até hoje tem gente que entra, a vontade que eu tenho é falar, vaza do meu canal, vai embora. Mas eu não faço isso, deixa ficar. Uma hora essa pessoa vai chegar com os outros está errada. Então, não deve dar importância para o que as pessoas falam. Se no teu coração há uma convicção de que você precisa dessa maternidade, ela está sendo benéfica na sua vida, vai em frente, filha. Não escuta o homem, não. Escuta Deus. Viu? Quem era a outra lá atrás que tinha levantado a mão? Você. Ela levantou primeiro. Você de blazer terracota. Alguém precisa levar o microfone correndo lá. Ali, ó, perto da Ângela. Bem rapidinho para a gente tomar um cafezinho, para dar tempo de dar uma meia horinha de intervalo, para a gente voltar para a ministração, tá bom? Paz, pastora. Primeiro, essa pergunta é sobre maternidade, mas tem muito a ver comigo. Eu comecei a seguir a senhora nas redes sociais há uns 5 anos, foi onde eu comecei a entender esse processo de libertação. E eu comecei a ter esse confronto dentro da minha casa com os meus filhos, porque eu comecei a enxergar neles essa questão de maternidade espiritual. Eu via neles o que eu pratiquei no passado. E hoje meus filhos, eu tenho trigêmeos de 18 anos, e eles estão voando, né? Começando a viver a vida. Mas eles me têm muito como mãe espiritual deles também, não só biológica. E eu sinto um pouco de dificuldade, eu acho que isso deve ser uma dificuldade de várias mães, de liberar esses filhos para receberem uma maternidade espiritual também de outras pessoas. Isso é uma dificuldade minha. Liberar esses meus filhos biológicos para receberem, né, essa maternidade. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas você tem dificuldade de soltar os seus filhos, é isso? Não, uma preocupação de que eles sejam... Para outra mãe espiritual cuidar. Isso. Ah, sim, entendi. Querida, se eles escolhem com o caminhar do Senhor e debaixo da direção do Espírito Santo, abençoe essa pessoa que eles estão escolhendo e esteja sempre por perto como a mãe biológica deles. Não há necessidade... A pastora Kênia tem uma mãe biológica. A mãe biológica dela não faleceu, a mãe da Vivi morreu, mas a da pastora Kênia não. Mas ela não compete comigo. E ela não tem nenhum tipo de dificuldade de entender que Deus me colocou como mãe espiritual da pastora Kênia. E muitos daqueles que estão comigo, eles têm a mãe biológica deles. E elas são amigas minhas. Interagimos sem nenhum problema. A Mariana está aqui na minha frente. Mariana, fica em pé, vira para lá para você ser vista. A Mary. A Mary hoje é a Vivi da vez. A mãe da Mary me entregou ela de papel passado, para você ter uma ideia. Fez uma carta entregando ela para mim. Olha isso.
Olha o tamanho do desprendimento dessa mãe biológica, né? Ela disse que como Ana entregou para o sacerdote Eli Samuel, ela entregava a filha dela para mim. Numa carta escrita, papel passado, está guardado lá. Há 3 anos a Mary anda comigo e está sendo discipulada no dia a dia. A Mary me vê caminhando na estrada, dirigindo e adorando. A Mary me vê orando toda hora, o tempo todo, com todo mundo. A Mary aprende em loco, junto comigo, a minha vida. Como a Vivi aprendeu em 9 meses dentro da minha casa. Então, a mãe da Mary não tem nenhuma dificuldade com isso. Solte seus filhos para espiritualmente seguirem o caminho que eles têm que seguir. E quem sabe você não vai ser levantada como mãe espiritual de algumas pessoas também. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.